Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. O tempo passa rapidinho e nós já estamos juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia, que acontece aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança, sempre uma vez por semana. E aí, você está assistindo na quarta-feira à noite o programa inédito, ou quem sabe você está vendo a reprise na quinta-feira, 13h, sábado, 13h, domingo, 8 da manhã, ou algum outro horário aí durante a noite, durante a madrugada. Não importa a hora que você esteja vendo, não importa o dia que você esteja vendo, o importante é que você está aí, eu estou aqui e nós estamos juntos para esse momento especial de louvor, de adoração e de estudo da palavra do Senhor. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar, claro, como sempre, não pode faltar o quarteto, né? A Voz da Profecia, já há muitas décadas, é sempre um orador e o grupo musical, que é o Quarteto Arautos do Rei. Nós formamos o ministério A Voz da Profecia. Por isso, daqui a pouquinho, o quarteto vai cantar outras músicas aqui no programa. E você também vai assistir hoje o testemunho da Priscila, uma jovem que, diante de desilusões da vida, de situações assim frustrantes, entrou em profunda depressão, pensou até em tirar a vida, mas pela força de Deus nela, pelo conhecimento do Evangelho, a Priscila perseverou em fazer a vontade de Deus e louvado seja o Senhor, porque hoje está em paz e está feliz. E eu, é claro, terei o prazer de abrir a Bíblia e meditar um pouquinho com você num texto bíblico fabuloso. Você viu aí, coloquei o tema da mensagem de hoje, Atletas de Cristo. Você e eu, nós somos atletas do Senhor. Chegou a hora, no ar, a Voz da Profecia.
Eu pegava a estrada e eu falava para Deus, Deus, faz um carro bater em mim, porque eu não queria me matar, eu não queria tirar minha vida, mas eu queria acabar com aquilo. Priscila teve depressão pós-parto e a situação foi agravada quando ela descobriu uma traição e se separou. Mas a maior dificuldade foi reconhecer que precisava de ajuda. Eu percebia que eu não estava bem, mas só que eu sempre fui muito orgulhosa e como eu já tinha muitos casos na minha família, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo comigo. Então eu fiquei 1 ano indo, tentando levar isso com a barriga, só que daí chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Mas Priscila só percebeu que deveria ir em busca de tratamento quando a doença começou a interferir no relacionamento dela com a filha. Eu nunca larguei minha filha, nunca. Eu sempre fiquei com ela, cuidava dela, mesmo estando muito triste, assim, mesmo não conseguindo entender tudo aquilo que estava acontecendo. E eu sempre abraçava muito ela, sempre chorava muito. E uma vez eu cheguei do trabalho e a minha mãe falou assim, a Isabela falou assim, que você não gosta dela. Aí eu falei, ela falou assim, mãe, mas por quê? Ela falou assim, porque você chora. Aí ela estava sentindo que eu não gostava dela porque ela me via chorando o tempo todo. Nossa, isso assim foi, tipo assim, como se uma faca tivesse cravado no meu peito, porque eu tentava muito proteger ela, esconder o máximo que eu conseguia. Então assim, a maioria das vezes eu chorava no chuveiro, chorava dentro do quarto, esperava ela dormir. Às vezes eu não via a hora dela dormir para eu poder chorar, mas eu, na frente dela, eu sempre tentava ser forte, mas ela estava vendo, ela só tinha 3 anos e ela via que eu não estava bem. Nossa, isso assim foi meio que me jogou lá embaixo, mas também foi o que me levantou, porque eu falei, eu preciso me levantar. Depois de finalmente aceitar ajuda, procurou um médico. E aí começou o tratamento, com remédios, terapia e atividade física. Na verdade, eu demorei muito para aceitar, e eu acho que aceitar é uma coisa muito boa para quem está nessa condição, porque quanto mais você briga com isso, mais forte ele fica. Você não consegue sair daquilo. Então, assim, eu resisti muito mesmo. Eu não aceitava de jeito nenhum. Assim, tomar o remédio para mim era um sacrifício, porque eu achava que era uma coisa errada você tomar um remédio para isso, porque eu sempre fui muito crítica em relação a isso. Eu achava que era, quando eu via as pessoas com esse tipo de doença, como teve muitos casos na minha família, eu achava que era frescura. Então, assim, aí o médico, quando foi conversar comigo, né, ele falou que era uma depressão pós-parto não tratada. Ele até falou para mim, se você tivesse ido logo no começo, talvez você não estaria assim hoje. Igual eu cheguei lá, em extremamente desespero. A depressão atinge aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo e é considerada a doença mais incapacitante de 2020, de acordo com uma projeção feita pela Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes a depressão chega de maneira silenciosa, podendo ser confundida com uma tristeza ou um simples cansaço. Mas quando os sinais persistem, é preciso ficar alerta. Entre os sintomas estão o sentimento de desesperança, irritabilidade, diminuição da disposição e dificuldades para dormir. A depressão não é de maneira alguma falta de fé. Afinal, ela pode ser causada por fenômenos genéticos e também neuroquímicos. Por isso, é muito importante procurar um médico e seguir à risca o tratamento. Mas a ciência já comprova que praticar a espiritualidade pode ser um passo importante no processo de cura. Foi exatamente isso que Priscila fez e hoje ela experimenta uma nova vida. Eu olho para mim, eu me vejo como uma pessoa que foi muito guerreira, porque eu ia para todo lado. E às vezes eu queria, sabe, largar tudo, mas eu falava assim, eu não posso. Eu falei, eu preciso lutar. E assim, eu falo assim que o meu maior triunfo mesmo foi Deus, sabe? Foi não ter largado Ele, porque eu sabia que Ele não tinha tirado a mão de mim. Mas como a gente vence, como Jesus venceu as lutas dele na palavra. Hoje em dia eu leio a Bíblia em voz alta todos os dias, então assim, ela transforma a gente de uma forma que nenhum outro lugar pode, nem um remédio, nem um terapeuta, nem uma igreja. É o amor de Deus que nos preenche, sabe? Muitas pessoas com depressão, com ansiedade, pânico, eles têm um medo. Eu falo por mim, o medo de tudo, medo de viver, medo de morrer, a gente tem medo de tudo.
E a palavra, ela diz que o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. E o único amor verdadeiro que a gente pode ter na vida é o amor de Deus, que ele é profundo, verdadeiro e eterno. E assim como depois da noite sempre vem a luz do dia, a vida começou a amanhecer para Priscila. Eu acho que a gente vai vencendo, sabe? Porque a gente é uma obra em construção. Então, assim, falar pra você que hoje eu sou depressiva, de jeito nenhum. Nem um pouco. Eu falo assim, 90% dos meus dias são muito felizes, são cheios de coisas para fazer. Eu gosto da minha vida, sabe? Eu olho no espelho, eu gosto de quem eu sou. Então, assim, agora se lá na frente eu vou ter um dia triste, eu acho assim que depressão é uma doença, né? Que realmente é difícil de dizer quando você tem. Não, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu choro sem motivo. Eu não sei se é TPM, se é outra coisa de mulher. Mas assim, falar pra você que eu sinto aquilo que eu sentia antes, de jeito nenhum. Eu nunca vou esquecer do dia que eu tive um dia com a Isabela. E quando o dia acabou, eu falei, gente, meu dia foi maravilhoso. Eu não senti nada de ruim, meu dia foi bom. Eu fiquei feliz o dia todo e isso foi continuando. Então, assim, passou. Ei, Priscila, que o Senhor lhe abençoe muito, viu? Que o Senhor renove sua esperança, suas forças, sua confiança nele, porque, olha, acredite nisso, ainda muitos sonhos de Deus vão se realizar em sua vida. Deus tem para você ainda muitas alegrias, muitas conquistas, muitas realizações. Persevere em confiar no Senhor, persevere no caminho de Deus, seja fiel ao Senhor e você vai ver, o que eu estou lhe dizendo é para valer. Deus ainda vai realizar muitas coisas lindas na sua vida. Porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Mesmo que Ele permita que a gente passe por momentos assim difíceis, tristes, Ele nunca nos deixa. A gente nunca deve confundir o silêncio de Deus como se fosse sinônimo de ausência dEle, de desinteresse ou distância dEle. Não, o Senhor sempre está pertinho dos seus filhos. O Senhor sempre está interessado nos seus filhos e, de alguma maneira, mesmo no meio das tristezas, Ele está conduzindo nossa vida, porque Ele é maravilhoso. E eu quero apresentar um presente para você. Eu sei que muita gente já conhece, mas outros certamente ainda não conhecem ou não têm. É este aqui, o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Uma série de estudos bíblicos, todos esses temas baseados em ensinos do grande apóstolo Paulo. Aqui há temas, por exemplo, como Paulo e o arrebatamento, Paulo e o anticristo, Paulo e a prosperidade, Paulo e as línguas estranhas, Paulo e a sexualidade. São vários temas, 15. São mensagens de mais ou menos 10 a 15, a 12 minutos por aí. Mensagens curtas, mas que com certeza vão edificar a sua vida. Quer esse material? Peça que a gente lhe manda. Nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. É importante que você ligue em horário comercial, porque assim você fala com a equipe da Escola Bíblica. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. Nosso número 12981001425. Manda uma mensagem de texto e a gente vai fazer contato com você para que esse presente possa chegar às suas mãos. E assim como milhares de pessoas já foram abençoadas com esse estudo, você também certamente será. É hora de um pequeno intervalo, mas na sequência eu volto. E a gente tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra de Deus será vida para você hoje. Fica aí. Esse é o seu programa A Voz da Profecia. E antes de orar e de abrir a Bíblia, eu quero fazer um convite para você. Um convite muito simples, mas também muito sincero, muito especial. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso convite para você, que já é o nosso telespectador da Novo Tempo, é que você visite a nossa igreja. Existem milhares de igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil inteiro.
É provável que haja alguma igreja que esteja até próxima da sua casa. O convite é para você ir à nossa igreja. Normalmente os nossos cultos acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Você pode entrar nesse site que está aí, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja que está mais perto de sua casa e eu convido você para ir lá nos visitar. Eu estou certo de que você será recebido, você e sua família serão recebidos com carinho, com bondade pelos nossos irmãos. Não se preocupe se é uma igreja grande, assim, muito bonita, muito elegante, ou se é uma igreja pequenininha, bem simples. Isso não é o mais importante. O mais importante é que eu tenho certeza, sejam muitas ou poucas pessoas, elas vão receber você com carinho. E mais do que isso, você e os nossos irmãos participarão de um momento sincero de adoração a Deus. Porque a gente vai à igreja, é verdade que a gente encontra pessoas, e é legal encontrar pessoas simpáticas, irmãos queridos, mas o objetivo maior quando a gente vai à igreja é o nosso encontro com o Senhor. É a nossa celebração pelas bênçãos de Deus e nossa adoração a Deus. Então o convite é esse, vá à igreja, venha adorar a Deus com a gente. Você é nosso convidado com muita sinceridade. Vamos orar para em seguida estudarmos a Bíblia. Pai querido, outra vez nós te pedimos, Senhor, fica conosco, ensina-nos tua palavra, coloca os nossos pés com segurança nos teus caminhos, para que nós não vacilemos. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. O tema está aí, atletas de Cristo. Os atletas, você sabe, normalmente eles são bons exemplos de determinação, de esforço, de disciplina, de entrega, de persistência, perseverança. Claro que muitas vezes eles, como a gente diz, eles pisam na bola. Os atletas cometem seus erros, têm suas fraquezas, como todo ser humano, mas via de regra, eles são exemplos muito bons nessa área de disciplina, de entrega, de perseverança. E olha, no mundo antigo, pensando especificamente no primeiro século da era cristã, nos tempos quando o Novo Testamento foi escrito, os esportes também, eles eram muito apreciados no mundo. Os romanos, por exemplo, eles gostavam das lutas. Já os gregos, eles preferiam o atletismo, as corridas. E quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, a gente vê Paulo usando essa realidade das competições esportivas para fazer ilustrações quanto à vida cristã. Por exemplo, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vou ler esse texto para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versos 24 e 25. Aqui está, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 25. Ouça bem o que Paulo diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está escrevendo para a igreja, Paulo está orientando a igreja, e ele diz assim, os irmãos, vocês sabem que os atletas, eles correm nos estádios, mas todos correm, porém um só, ele diz, leva o prêmio. E aí, falando agora para nós, filhos de Deus, em nossa direção para o céu, em nossa vida cristã, Paulo diz assim, todo atleta se domina em tudo, mas aqueles para alcançar uma coroa corruptível, é uma glória passageira, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, se nós prosseguirmos, se nós perseverarmos na direção de Deus, como atletas de Cristo, o nosso prêmio não será uma coroa corruptível, nós não teremos uma glória passageira, a nossa glória será eterna. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Como eu disse, existem vários textos de Paulo, onde ele usa essa questão das competições para ilustrar a experiência cristã. Mas de todos os textos, eu vou lhe dizer o que eu gosto mais. Está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12. Se você quiser acompanhar aí na sua própria Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3.
Na verdade, a carta aos Hebreus é anônima. Não existe aqui em todos os 13 capítulos da carta nenhuma referência ao seu autor. Mas existem vários eruditos bíblicos, estudiosos, pesquisadores que creem, por algumas razões, que essa carta seja de autoria de Paulo também. Então, eu estou considerando a autoria de Paulo na carta aos Hebreus como sendo uma possibilidade, ainda que, como já disse, esta seja uma carta anônima. Carta aos Hebreus, capítulo 12, vou ler agora os versos de 1 a 3. Olha que texto lindo, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu acho interessante a maneira como Paulo começa o texto do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Veja, muitos creem que esses versos, esses 3 versos iniciais do capítulo 12, eles são, em realidade, a conclusão do texto apresentado no capítulo 11 de Hebreus, onde são mencionados os chamados heróis da fé, homens e mulheres que foram fiéis a Deus nos tempos do Antigo Testamento. Então a ideia seria agora, no sentido de que nós somos incentivados pelo exemplo desses heróis do passado, que por sua lealdade, por sua confiança e perseverança, eles deram testemunho de que é possível vencer pela fé. Mas é claro que a grande inspiração dos atletas de Cristo modernos, a grande inspiração da sua vida e da minha vida, vem do próprio Senhor Jesus Cristo, vem da vitória de Cristo. Por isso é que está escrito aqui, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca, diz o texto, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. E ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Como que você e eu devemos participar dessa grande prova, dessa grande maratona que é a vida cristã? Como que nós devemos participar dessa prova? Como que nós devemos viver essa experiência, a experiência da vida cristã? Veja, aqui no texto eu poderia dizer que existem 3 partes. E nós podemos dividir o texto de acordo com essas 3 partes. Primeiramente ele diz assim: deixemos todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. A ideia primeira é essa: você e eu, que somos atletas de Cristo modernos, se nós queremos vencer, para que nós alcancemos a vitória, nós devemos deixar todo o pecado. Significa dizer que nós somos chamados para uma vida de santidade. Aliás, aqui mesmo, capítulo 12, no verso 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação tem a ver com santidade, com ser santo. O ser santo é no sentido de separar-se do pecado e procurar viver segundo a vontade de Deus, viver para a glória de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um outro texto também está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Até anotei aqui na minha Bíblia. João diz assim, olha: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você e eu, nós somos chamados para uma vida de santidade. Porque assim, veja, Deus nos salva do pecado, mas Ele não nos salva no pecado. Há muitas pessoas por aí que estão confundindo esse assunto, que estão se atrapalhando em relação a esse tema. Elas pensam assim que o amor de Deus é tão grande que mesmo que nós permaneçamos em nossos pecados, ainda assim nós seremos salvos. Essa é uma ideia muito equivocada. Repito, Deus nos salva do pecado, mas Ele não nos salva no pecado. Eu me lembro uma vez, eu era ainda um jovem pastor, e um dia eu tive a oportunidade de ouvir um dos líderes voluntários da minha igreja pregar. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Um senhor já de idade, muito consagrado a Deus, um homem simples, mas muito sincero. Houve um momento no seu sermão que ele disse assim: irmãos, ou nós permitimos que o Espírito Santo queime os nossos pecados, ou os nossos pecados um dia nos queimarão. Palavras fortes, porém muito verdadeiras. Ou nós permitimos que o Espírito Santo queime os nossos pecados, ou os nossos pecados um dia nos queimarão. Lembre-se disso. Você, como um cristão, foi chamado por Deus para uma vida de santidade. Por isso que Paulo diz assim: irmãos, vamos deixar todo o pecado, todo o peso que nos assedia, que nos embaraça. Essa é a ideia. É como se você estivesse no estádio correndo. Você é um atleta de Cristo, você está correndo, e como todo corredor, você deve se livrar de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que pode ser um embaraço para você durante a sua corrida, tudo aquilo que pode ser um peso. Então é por isso que ele diz assim: deixemos todo o pecado, todo o embaraço, que tão de perto nos assedia. Lembre-se, nós somos chamados para uma vida de santidade. Mas tem um detalhe. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Santidade não é o que Deus exige, mas é o que Deus oferece. Se Deus exigisse santidade de você, de mim, como nós poderíamos lhe oferecer santidade? Se nós somos pecadores, se nós somos tão fracos, Deus estaria exigindo para que eu oferecesse a Ele o que eu não tenho para oferecer. Como posso dar o que eu não tenho? Santidade não é o que Deus exige, mas é o que Deus oferece. E Ele oferece para valer. Se você busca a Deus com sinceridade e permanece na sua busca de Deus, você será transformado na medida em que pela fé você anda com Ele. É Deus quem nos dá a santidade na medida em que nós estamos com Ele. Na medida em que você anda com Deus, você começa a ficar parecido com Ele no que diz respeito ao caráter de Deus. Oh, sim, louvado seja o Senhor. Santidade Ele oferece aos seus filhos. E os seus filhos vivendo em santidade, então eles tornam-se uma luz de Deus nesse mundo de escuridão. Mas o primeiro desafio da vida cristã é esse: vamos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E o texto prossegue, está aqui, capítulo 12, ainda no primeiro verso, diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O chamado é para a gente não desistir, mas para a gente perseverar, para a gente insistir, para a gente continuar lutando, a gente continuar correndo, mesmo que dificuldades surjam em nosso caminho, mesmo que nós passemos por momentos de decepções, a gente precisa ter perseverança e paciência para aguardar a recompensa que o Senhor reservou para nós. Dificuldades nós temos, todos os cristãos enfrentam problemas, todos os cristãos passam por dificuldades, mas a palavra de Deus diz que a gente não deve desistir. Eu li outro dia aqui, e vou até reler esse texto, são palavras de Pedro, que estão na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso 8. Aqui Pedro diz que nós estamos lutando contra um inimigo feroz, e todos os filhos de Deus estão envolvidos nesse combate, mas a gente não deve desistir apesar das dificuldades. Ouça aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao verso 11, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E Pedro segue dizendo assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Existe um inimigo, diz Pedro, que está como um leão rugindo, querendo devorar vocês. Mas olha, resistam firmes na fé, sabendo, diz Pedro, que sofrimentos iguais aos seus estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Significa dizer que a vida de ninguém é fácil. Em algum momento, é claro, as dificuldades são menores e a gente fica assim mais tranquilo. Mas há outro momento em que os problemas da vida se avolumam tanto que nós ficamos angustiados. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Não fique pensando você que você é o único sofredor que há nesse mundo. Eu, inclusive, costumo dizer que todos os seres humanos temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. É assim. Essa é uma vida de lutas, de sofrimentos, de perdas. Todos passamos por dificuldades, mas a palavra de Deus diz assim: resistam firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos seus estão se cumprindo em nossa irmandade, que está espalhada pelo mundo. Depois de passarmos por essa experiência, nós vamos vencer com a bênção do Senhor, porque o Senhor diz: a palavra está no domínio sobre todas as coisas. Nossa maior derrota ocorre não é quando nós caímos, mas quando nós nos convencemos de que nós não podemos mais nos levantar. Por outro lado, o vencedor é aquele que, mesmo estando humilhado, no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, dizer a você que talvez esteja se sentindo cansado, está pensando em parar, em desistir. Não para, não desista, continue indo para frente, porque a nossa vitória vem do Senhor. Eu não estou muito seguro se já contei essa história aqui na TV, mas acho que sim, quando apresentava o programa Além dos Fatos. De qualquer forma, eu vou contá-la outra vez. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. É algo muito simples, mas tem aqui uma palavra que pode ser significativa para a gente. Há alguns anos, imagino aí que há uns 5, 6 anos talvez, eu fui à FADBA, que significa Faculdade Adventista da Bahia, o antigo IAN. Eu fui lá fazer uma semana de oração. É uma grande instituição educacional da Igreja Adventista no estado da Bahia. Eu já havia sido pastor antes da igreja da FADBA, e aí eles me convidaram para ir lá fazer uma semana de oração, uma semana de pregação para os estudantes. E comecei o programa na sexta-feira à noite. Aí no sábado de manhã também preguei. Como o meu próximo compromisso era só domingo à noite, eu decidi ir a Salvador. A FADBA fica a aproximadamente uns 100 quilômetros de Salvador. Na época, o meu irmão, que também é pastor Jorge Brito, ele estava pastoreando lá na Igreja Central de Salvador. E ele me convidou para ir à casa dele. Então, no sábado de manhã, depois que preguei na FADBA, almocei lá com os amigos, eu fui a Salvador. E sábado à tarde participei com o meu irmão numa programação lá na igreja dele. À noite saímos para passear um pouco. Quando foi no domingo de manhã, o meu irmão me disse assim: Gilson, você trouxe o seu tênis para a gente correr? Eu disse: claro que eu trouxe, até porque eu já sabia que você ia me convidar para correr. O Jorge gosta muito de correr. Ele já correu, inclusive, muitas maratonas aí pelo Brasil e até mesmo no exterior. Hoje está assim mais moderado, está correndo assim distância menor. Mas aí quando eu estava colocando o meu tênis, ele também, e nós saímos de casa, entramos no carro dele, íamos lá para a orla de Salvador, lá para a beira do mar. Ele disse assim: Gilson, esse vai ser um dia histórico. Eu disse: por quê? Ele disse: porque hoje, pela primeira vez, nós vamos correr juntos uma maratona. E eu disse: maratona? Sem chance. Ele disse: não, nós vamos hoje fazer juntos os 42 quilômetros.
Eu disse, Jorge, sem chance, eu não consigo correr 42 quilômetros. Ele disse assim, tá bom, então vamos cortar pelo meio. A gente vai fazer meia maratona, só 21 quilômetros. Eu disse, sem chance, eu não dou conta. Ele disse, mas como não? Eu falei, não, é muito para mim. Ele disse, quanto você corre? Eu disse, olha, eu corro no máximo 10 quilômetros. Ele disse, isso é muito pouco, isso é para menino, não é para você. Eu disse, não, mas é que eu corro 10. Bom, chegamos no local e começamos a correr. Lá fomos nós, correndo, conversando, um lugar muito bonito, muito agradável. E aí, quando fomos chegando ao quilômetro número 10, eu disse assim, Jorge, já está chegando no meu limite, agora a gente precisa parar. E ele disse assim, não vai parar não, senhor, você dá conta de correr mais. Vamos lá, nós temos uma meia maratona para fazer, só estamos chegando à metade do percurso. Eu disse, não, é muito para mim, a gente precisa parar. E ele foi argumentando, insistindo para que eu não parasse, eu argumentando com ele para que nós parássemos. E o clima foi assim, esquentando. Sabe quando dois irmãos estão discutindo com opiniões opostas, sempre tem um que apela, não é? E aí ele apelou pelo fato de ser irmão mais velho, e com autoridade ele me disse assim, ei, você não é macho não, é? E nessa hora, meu sangue ferveu, e veio assim um acesso de macheza, e eu disse assim, pois eu sou muito macho, sim senhor. E aí saí disparado correndo, e com a força dessa macheza eu corri mais 5 quilômetros, só que eu já estava para dar um piripaque, eu já estava para cair no chão de tão cansado que estava, mas quando nos aproximamos do quilômetro número 15, ele olhou para mim e disse assim, Gilson, tá bom, vamos agora caminhar um pouco. Eu disse assim, você que sabe. Orgulho, só o orgulho às vezes parece que é mais forte do que a morte, não é? Eu disse, você que sabe. Ele disse, não, é melhor a gente caminhar um pouco. E aí nós fomos caminhando. À noite lá estava eu na Fádiba, pregando, na minha semana de oração, e eu estava me sentindo muito machucado. Eu estava me sentindo assim, quebrado, moído, mas eu estava feliz. Sabe por que eu estava feliz? Porque eu fui além do meu limite, eu superei meu limite. Eu fiquei feliz porque eu não imaginava conseguir correr os 15 quilômetros, e corri os 15 quilômetros. Eu fiquei muito contente. Mas olha aqui um detalhe. Enquanto nós estávamos correndo, houve algum momento que eu disse assim para ele, Jorge, estou sentindo um pouco de dor aqui no tornozelo. E ele disse, não desista não, vamos lá, é assim mesmo. Outro momento, lá para frente, nossa corrida, eu disse assim, Jorge, agora está doendo o meu joelho. E realmente, às vezes, eu corro até hoje, gosto de correr 8, 10 quilômetros. Às vezes eu sinto dor nos joelhos. Uma vez, inclusive, deve ter aí uns dois anos ou 3, eu fui ao médico por causa disso. E ele fez um raio-x do meu joelho esquerdo e olhou e disse assim, olha, eu não estou vendo aqui inflamação nenhuma, não estou vendo problema nenhum. E ele disse assim, qual a sua idade? Se foi há 3 anos, eu tinha 50 na época. E eu disse assim, 50 anos, doutor. Ele olhou e disse, então está explicado. É um desgaste natural por conta da sua idade. E na hora quase que eu disse, idade? O que você está falando comigo? Que história é essa? Ei, é ruim quando dizem isso para você, não é? Eu não sei se você já ouviu isso, alguém fala, não, isso aqui é por causa da sua idade. Se você não ouviu, ainda vai ouvir. E não é legal a gente ouvir isso. Mas olha, a verdade é que quando nós estávamos correndo e eu dizia, Jorge, está doendo o tornozelo, está doendo o joelho, houve uma hora que ele disse para mim essa frase. E essa frase que eu quero que você guarde, essa é a frase que eu não esqueci mais. Ele me estimulando a não parar, ele me disse assim, Gilson, não desista. Todo corredor sente dor. Não desista. Todo corredor sente dor. Pois agora eu digo para você que está me assistindo, não desista. Se está doendo aí, se você está passando por dificuldades, não desista. Todo corredor sente dor. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo, eles estão passando por sofrimentos semelhantes ao nosso. A vida de ninguém é fácil. Há momentos quando fica mais difícil ainda, mais complexa ainda. Há momentos quando as nossas dores são mais intensas, mas lembre-se disso, todo corredor sente dor. Não desista por causa da sua dor. A sua vitória virá do Senhor se você não desistir.
Mas sabe qual é o maior segredo da vitória? Está aqui, capítulo 12, agora a partir do verso 2, quando Paulo diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. E ele diz assim: considerai, pois, atentamente, ou seja, coloque sua atenção máxima nele, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Se os heróis do passado são exemplos bons para nós, que devem ser vistos e devem ser imitados, o clímax do argumento aqui do texto é no sentido de que, depois da motivação dos heróis do passado, nós agora temos o exemplo do herói dos heróis. Nós temos a inspiração que vem de Jesus Cristo, aquele que é o grande campeão. Então ele diz assim: olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, ou seja, aquele que iniciou a obra em vocês, que trouxe vocês das trevas para a luz. Ele vai capacitar vocês para que vocês mantenham-se na luz até a vitória completa. Ele é o autor e consumador da fé. Olhe, diz Paulo, firmemente para Jesus. Mas é para olhar firmemente, não é uma simples olhadinha, não é uma olhadinha uma vez ou outra, uma experiência assim esporádica. Não, olhe para ele firmemente, ou seja, fixa seus olhos nele todos os dias. E outra coisa, não é só quando você está lá dentro da igreja adorando a Deus com seus irmãos. O verdadeiro cristão adora a Deus todos os dias e em todos os lugares. Eu tenho dito por aí que o mais triste não é ver bancos vazios nos cultos da igreja no meio de semana. O mais triste é ver bancos cheios de pessoas vazias nos cultos da igreja no final de semana. E quando eu digo bancos cheios de pessoas vazias, vazias no sentido espiritual, porque há muitos filhos de Deus que só buscam a Deus quando estão ali dentro da igreja. E, aliás, permita-me lhe dizer, se você não tem o costume de buscar a Deus durante a semana, dificilmente você vai encontrar a Deus no final de semana na igreja. Se você não tem uma vida de culto, dificilmente o culto na igreja terá vida para você. A gente deve aprender a olhar firmemente para Jesus. Repito, não é uma olhadinha esporádica, não é só uma piscadinha que você dá para ele no final de semana quando você vai à igreja. É claro, não estou assim subestimando o valor de ir à igreja. Claro que a gente deve ir à igreja, a gente deve congregar com os nossos irmãos e adorar a Deus quantas vezes nós pudermos durante a semana, porém não deixe de adorar a Deus em todos os momentos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, no seu ambiente de estudos. Onde o cristão está, ele precisa ter consciência de que está na presença do Senhor. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. E você me dirá assim: pastor, como olhar para Jesus? Olhe para o Senhor através da Santa Bíblia, do estudo da palavra. Olhe para Deus através de uma vida de oração. Olhe para Deus através do culto, da contemplação da natureza, do testemunhar para outros. Olhe para Deus, priorizando o reino de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, não desista. Não olhe para si mesmo. Não olhe para os homens. Ainda que muitos homens sejam bons exemplos para nós, mas existem também exemplos muito ruins que cooperam para nos desanimarem, para nos fazerem desistir, que nos escandalizam. Então evite olhar demais para os homens. Olhe para Deus. Não olhe para os outros, não olhe para si, não olhe para baixo, não olhe para os lados, não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Jesus Cristo. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o primeiro e o último. O que começou a boa obra em nós,
Ele há de completá-la até o glorioso dia, quando nós teremos o privilégio de vê-lo como Ele é. Então nós seremos semelhantes a Ele. Deus lhe abençoe. Seja um atleta de Cristo, um bom atleta de Cristo, que não desiste do Senhor Jesus Cristo, que persevera, que procura fazer a vontade de Deus e andar na direção de Deus. Que o Espírito Santo, habitando em sua vida, leve você a viver em santidade. Que o Espírito Santo, habitando em sua vida, leve você para frente, para que você corra com perseverança a carreira cristã. Que o Espírito Santo, habitando em sua vida, lhe faça cada dia mais parecido com Jesus, mais amigo de Jesus, porque é em Jesus que está a nossa vitória. O quarteto vai cantar, e essa música fala sobre o sofrimento do nosso Senhor por nós, porque em troca das alegrias que lhe estavam propostas, Ele suportou a cruz por amor a nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso campeão, Ele é o nosso exemplo digno de toda imitação. Ouça agora, Arautos do Rei, Amor do Calvário. Lá do Calvário, traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Esse amor jamais vacila, cura alma ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou contar a linda história de alguém que morreu pra salvar, pois não há amor no mundo, nada é igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Tal amor
jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Mesmo que aqueles cravos que prenderam Jesus à cruz fossem grandes instrumentos de tortura que lhe causaram muita dor, acredite, não foram os pregos, os cravos que seguraram Jesus na cruz. Jesus permaneceu ali pelo seu amor. Foi o amor de Cristo por você e por mim que o manteve ali até a morte. Jesus se entregou espontaneamente para sofrer e morrer em nosso lugar. Mas o bendito Cristo que morreu, ele ressurgiu ao terceiro dia. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está hoje intercedendo no santuário celestial. O Senhor está no seu santo trono, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está intercedendo pelos seus filhos no céu e no momento certo, segundo sua palavra, ele virá em glória para buscar a sua igreja. E antes de orar com você, eu quero ler apenas um versinho, também de Paulo, que está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória está em Jesus Cristo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que deixou suas glórias e desceu a esse mundo de sofrimento e pecado para dar a sua vida por nós. Olhe para aquele que ressurgiu dos mortos, está intercedendo no santuário celestial e virá em glória para buscar a sua igreja. Pela fé, por meio da palavra, por meio do culto, da adoração, da oração, da rendição a Deus. Olhe para Jesus. E a vitória de Jesus será a minha vitória. A vitória de Jesus será também a sua vitória. Que Deus nos abençoe. Eu imploro a você em nome de Jesus, não desista do Senhor. Não desista da sua palavra, dos seus caminhos, da sua igreja. Mesmo que em alguns momentos nessa maratona na qual nós todos estamos envolvidos, nós nos cansemos, mas não desistamos. Mesmo que você sinta dor, lembre-se, todo corredor sente dor. Mas um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um dia a nossa vitória pelo poder e pela graça do Senhor será completa. Por isso eu insisto com você, não desista do Senhor, da sua palavra, dos seus caminhos, da sua igreja. Vamos para frente, porque aquele que vem, virá e não tardará. Um dia nossos sonhos se realizarão, porque com os nossos olhos nós veremos nosso Senhor e dos nossos olhos Ele vai enxugar sim todas as nossas lágrimas. Deus abençoe você. Vamos orar. Ó Deus, por Tua palavra bendita, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós Te glorificamos. E eu Te peço, Senhor, abençoa todos os Teus filhinhos, os atletas de Cristo que estão envolvidos nesse desafio, Senhor, de vencermos o mal com o bem e seguirmos na direção do Senhor. Capacita o Teu povo, ajuda-nos, Senhor, para que nenhum de nós desista, até que cruzemos a linha de chegada e alcancemos a vitória completa e recebamos a coroa da vida eterna. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Chegamos a mais um programa, ao final de mais um A Voz da Profecia. Mas olha, é o final deste de hoje, porque pela graça do Senhor, na próxima semana, nós estaremos juntos outra vez. Deus abençoe você e a sua família. A gente se vê. Um abraço. Tchau.